Você conhece a verdadeira história de Salomão? Você provavelmente já ouviu falar que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Mas você conhece a verdadeira história por trás dessa sabedoria? O que aconteceu antes do seu famoso pedido a Deus? Como foi sua infância? Quais as marcas invisíveis que o moldaram por dentro? Essa é a jornada que vamos trilhar agora. Não apenas os feitos grandiosos de um rei, mas os detalhes muitas vezes esquecidos de um menino que nasceu sob promessas, conflitos e esperança. Salomão era filho de Davi, o rei guerreiro, e de Batseba, uma mulher cujo nome esteve envolto em polêmicas desde o início. O nascimento de Salomão não foi algo simples. Ele veio após um período de dor e escândalo. Antes dele, Batseba havia perdido um filho. Foi nesse cenário de luto e restauração que Salomão veio ao mundo. Mas o que poucos lembram é que ele foi muito mais que filho do rei. Ele nasceu num ambiente de tensões políticas, com vários irmãos mais velhos disputando poder, cada um com uma mãe diferente. Enquanto isso, ele crescia em silêncio, observando. Não era o mais forte, nem o mais velho, nem o mais esperado, mas era o escolhido. Desde cedo, Salomão foi cercado de ensinamentos. Provavelmente aprendeu com os escribas, ouviu histórias da Torá e cresceu ouvindo seu pai Davi tocar harpa e compor salmos ao Senhor. E enquanto os outros filhos de Davi estavam ocupados tramando, guerreando ou tentando impressionar, Salomão absorvia algo diferente: sabedoria. Essa sabedoria ainda estava crua, mas algo nele chamava a atenção. Era um menino com alma de ancião, um espírito que carregava algo profético. Você está pronto para continuar essa jornada? Comente "Quero mais" se você deseja ver a próxima parte da história de Salomão. Enquanto crescia nos corredores do Palácio de Jerusalém, Salomão estava cercado por uma realidade muito diferente da paz e da sabedoria que viria a representar. A casa de Davi era cheia de tensões, disputas silenciosas e intrigas familiares. Ser filho do rei não era sinônimo de segurança. Pelo contrário, era um convite constante à desconfiança e ao perigo. Os irmãos de Salomão competiam entre si, não apenas por atenção, mas por poder. Amnon, Absalão, Adonias. Todos eles tinham ambições reais. E em meio a essa atmosfera de rivalidade, Salomão observava em silêncio. Ele não era o mais notado, mas era profundamente perceptivo. Enquanto outros filhos de Davi estavam preocupados com espadas, alianças e aparências, Salomão se alimentava de algo invisível: discernimento. Além disso, Davi, seu pai, já estava envelhecendo. O rei que havia derrotado gigantes e unificado Israel agora começava a sentir o peso de seus erros e do tempo. Ele tinha feridas na alma, lembranças difíceis e um coração quebrantado diante de Deus. Salomão cresceu vendo a vulnerabilidade de seu pai, e isso o marcou profundamente. O ambiente ao seu redor não era calmo. Havia conspirações no ar, ciúmes entre as esposas do rei, discussões sobre sucessão e interesses políticos que cruzavam as paredes do palácio. Era o tipo de lugar onde um jovem comum poderia facilmente se perder. Mas Salomão não era comum. Ele aprendeu a ler os silêncios, a entender o tempo de falar e o tempo de calar. Seu coração começou a buscar algo além do trono, além da glória. Ele queria sabedoria. E essa sede começou ali, na juventude, quando ele percebeu que apenas o poder não era suficiente para governar. No meio do caos, Deus estava formando um rei. Se você está gostando dessa jornada, comente "Sabedoria em Construção" e se prepare para a próxima parte. Como Salomão foi escolhido para ser rei, a sucessão ao trono de Israel nunca foi uma questão simples. Com tantos filhos, esposas e interesses ao redor, Davi sabia que o futuro do reino estava em risco. E enquanto ele envelhecia, a pergunta que pairava no ar era: quem será o próximo rei? Adonias, um dos filhos mais velhos, não quis esperar a resposta. Ele se autoproclamou rei sem o consentimento de Davi. Preparou uma comitiva, reuniu apoio político e tentou tomar o trono à força. Aos olhos do povo, tudo parecia legítimo. Afinal, ele era forte, bonito e mais velho. Mas Deus tinha outros planos.
Foi nesse momento crítico que Batseba, mãe de Salomão, entrou em ação. Com coragem e sabedoria, ela foi até o velho rei Davi, lembrando-lhe da promessa feita, que Salomão, seu filho com ela, seria o sucessor. Com a ajuda do profeta Natã, ela expôs a situação e apelou ao coração e à justiça do rei. Davi, mesmo enfraquecido, não hesitou. Com autoridade, ordenou que Salomão fosse ungido rei de Israel imediatamente, em público, e assim foi feito. O sacerdote Zadok ungiu Salomão com azeite sagrado, o povo celebrou, e os gritos ecoaram em Jerusalém: Viva o rei Salomão! Adonias, surpreendido e assustado com a reviravolta, viu seu plano desmoronar diante dos olhos de todo o reino. Salomão, ainda jovem, assumia o trono por escolha divina e não por força humana. Mas ser ungido rei não significava que ele estava pronto. O peso da coroa era imenso. O trono de seu pai Davi era glorioso, mas vinha carregado de responsabilidade, memória e expectativa. Salomão sabia que sozinho ele não seria capaz de governar com justiça e sabedoria. Foi então que ele tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Comente O Rei Escolhido por Deus, se você quer a próxima parte, o pedido de sabedoria a Deus. 1 Reis 3, 5, 14. Salomão havia se tornado rei, mas mesmo com a coroa na cabeça, o trono de Israel parecia grande demais para seus ombros. Ele era jovem, inexperiente, e o povo era numeroso. Em seu coração havia temor, não do homem, mas do peso da missão. E foi nesse espírito que ele decidiu buscar a Deus. Certa noite, Salomão foi a Gibeão para oferecer sacrifícios ao Senhor. Era um gesto de reverência, mas também um clamor silencioso por direção. Ele sacrificou 1000 holocaustos sobre o altar, e naquela mesma noite, Deus lhe apareceu em sonho. A voz do Senhor ressoou clara e direta: Peça o que quiser, e eu lhe darei. Imagine por um momento o Criador do universo oferecendo tudo o que Salomão quisesse: riquezas, fama, poder, longos dias de vida ou vitória sobre os inimigos. Era o tipo de proposta que revelaria o coração de qualquer rei. E ali, naquela conversa divina, Salomão mostrou quem realmente era. Ele não pediu ouro, nem vingança, nem um exército maior. Ele respondeu com humildade: Tu foste bondoso com meu pai Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. Esse pedido agradou profundamente ao Senhor. Deus viu que Salomão não buscava grandeza pessoal, mas capacidade para servir bem ao povo. E por isso respondeu com generosidade: Mas eu sou apenas um jovem sem experiência no meio do teu povo tão numeroso. Por isso, peço que me deis um coração cheio de sabedoria para governar com justiça e discernir entre o bem e o mal. Já que você pediu sabedoria e não riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu lhe darei um coração sábio como ninguém jamais teve. E mais, também lhe darei riquezas e honra, como nenhum outro rei. Foi ali naquele sonho que o destino de Salomão foi selado. Deus plantou em seu coração uma sabedoria incomparável, e com isso, Israel entrou em sua era mais próspera e gloriosa. Se você está acompanhando com atenção, comente: Quero essa sabedoria. E prepare-se para a parte 5, como essa decisão moldou sua vida. Após o sonho em Gibeão, Salomão acordou transformado. Ele havia pedido sabedoria, e Deus havia derramado sobre ele um dom raro, profundo, quase sobrenatural. Mas como essa sabedoria se manifestaria? Como ela mudaria sua forma de liderar, de julgar, de viver? A resposta veio logo depois. Um dos primeiros testes da sabedoria de Salomão foi o famoso caso das 2 mulheres que disputavam um único bebê. Ambas afirmavam ser a mãe da criança. Não havia testemunhas, nenhuma prova, um impasse que poderia terminar em injustiça. Salomão então propôs algo chocante. Mandou trazer uma espada e ordenou que o bebê fosse dividido ao meio, metade para cada uma. Naquele momento, uma das mulheres gritou desesperada: Não, meu senhor, não o mate, dê o bebê a ela. A outra, fria, respondeu: Nem meu nem teu, que não seja de ninguém. E ali, com poucas palavras, Salomão revelou quem era a verdadeira mãe.
aquela que preferiu perder o filho a vê-lo morrer. O povo ficou maravilhado. A sabedoria do rei não era teórica, ela era viva, prática e justa. E esse foi apenas o começo. Sob seu reinado, Israel alcançou uma era de paz e prosperidade sem precedentes. Salomão reorganizou o reino, promoveu comércio com nações vizinhas, incentivou as artes, a arquitetura, a literatura e, acima de tudo, manteve o povo unido sob uma liderança sábia e temida. Mas sua maior obra foi a construção do Templo do Senhor em Jerusalém, um projeto sonhado por Davi, mas executado por Salomão. Um santuário magnífico, construído com ouro, cedros e pedras preciosas, onde a presença de Deus se manifestava com glória. A sabedoria de Salomão não era apenas inteligência, era sensibilidade espiritual, era discernimento, era temor do Senhor. E isso fez dele um farol para as nações. Reis e rainhas vinham de longe apenas para ouvi-lo falar. Entre eles, a famosa rainha de Sabá, que ao testemunhar sua sabedoria, exclamou: "Tudo o que ouvi sobre ti era verdade, mas nem metade foi contada." Se essa história está te impactando, comente. Sabedoria transforma tudo e se prepare para a parte 6. O impacto mundial da sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão não ficou restrita a Israel. Ela atravessou fronteiras, percorreu desertos e cruzou oceanos. Em pouco tempo, reis, embaixadores e mercadores de todas as partes do mundo antigo começaram a ouvir sobre um monarca diferente. Um homem que governava com justiça, que falava com profundidade, que via além das aparências. Seu nome se tornou sinônimo de sabedoria. Governantes queriam alianças com ele. Filósofos buscavam respostas em suas palavras, e o povo, tanto o mais simples quanto os mais ricos, encontrava paz sob o seu governo. Durante seu reinado, Israel viveu o auge de sua influência e prosperidade. As caravanas que chegavam a Jerusalém traziam presentes: ouro, especiarias raras, pedras preciosas, cavalos, madeira de qualidade, perfumes. E, em troca, levavam algo ainda mais valioso: conselhos, julgamentos, provérbios, enigmas e parábolas. Mas ninguém ficou mais impressionado do que a rainha de Sabá. Ela veio de uma terra distante, provavelmente da região da Etiópia ou da Arábia, movida pela curiosidade e pela fama do rei. Trouxe consigo uma comitiva luxuosa, com camelos carregados de especiarias, ouro e pedras preciosas. Mas não buscava alianças políticas, buscava sabedoria. Ela fez perguntas difíceis. Colocou à prova o intelecto e o espírito de Salomão. E após ouvir suas respostas, ver o modo como ele organizava seu palácio, a comida da sua mesa, a roupa de seus servos e até a forma como ele subia ao templo, ela ficou sem palavras. Eu não acreditei no que diziam, até ver com meus próprios olhos, e agora percebo, nem metade me foi contada. Essa visita consolidou a reputação de Salomão como o homem mais sábio de sua geração, talvez de todos os tempos. E ainda hoje, milênios depois, seu nome continua sendo lembrado em livros sagrados, histórias antigas, provérbios populares e lendas imortais. Mas mesmo com toda essa glória, o coração humano continua sendo um campo de batalha. Comente: mesmo os sábios lutam por dentro, se você quer ver a parte 7. As tentações, os erros e os conflitos internos de Salomão. Por fora, Salomão parecia inabalável, um rei sábio, respeitado, admirado até pelos inimigos. Mas por dentro, travava guerras silenciosas. Nem toda sabedoria é suficiente para impedir o coração humano de se desviar, e a vida de Salomão é uma prova disso. Com o passar dos anos, algo começou a mudar. Salomão, que antes buscava a voz de Deus, passou a ouvir muitas outras vozes, vozes doces, vozes sedutoras, vozes que prometiam prazer, segurança e alianças políticas. Ele começou a se casar com mulheres estrangeiras, como forma de selar acordos com outras nações. E o que começou com uma estratégia, rapidamente se transformou em excesso. A Bíblia relata que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Muitas delas adoravam deuses pagãos,
e trouxeram seus altares, imagens e práticas consigo. E o homem que construiu o templo do Senhor também construiu santuários para ídolos, lugares de sacrifício, incenso e adoração a falsos deuses como Astarote, Moloque e Quemós. Tudo isso aconteceu pouco a pouco, como uma infiltração invisível na alma do rei. Salomão não perdeu sua inteligência. Ele ainda era admirado, mas algo em seu coração se fragmentou. A devoção sincera de sua juventude deu lugar a uma espiritualidade dividida. E o Senhor, que havia lhe dado sabedoria, riquezas e honra, agora via com tristeza o rei se afastar. Deus o advertiu, mas Salomão não voltou completamente. E por causa disso, uma sentença foi lançada. O reino seria dividido após sua morte. Esse é o paradoxo de Salomão, um homem capaz de ensinar aos outros o caminho certo, mas que no final tropeçou nos próprios conselhos. Um rei que tinha tudo e mesmo assim se perdeu. Mas Deus, em sua misericórdia, não apagou sua história. Pelo contrário, permitiu que Salomão deixasse escritos profundos sobre tudo o que viveu, sentiu e aprendeu. Mesmo em sua dor. Comente, até os reis caem, mas Deus permanece. Mesmo com todos os seus erros, Salomão não terminou sua vida em silêncio. Ele deixou um legado escrito, palavras que atravessaram séculos e continuam ecoando nos corações que buscam sabedoria até hoje. Seus livros são mais que literatura antiga, são reflexos de sua alma. São espelhos que mostram o auge e a queda de um homem, e tudo o que há entre esses dois extremos. Provérbios é como um manual da vida, uma coletânea de conselhos práticos sobre comportamento, ética, justiça e discernimento. Ali, Salomão fala como um pai que deseja proteger seus filhos dos caminhos da insensatez. Frases como: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mais vale o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Eclesiastes é o livro mais profundo, sombrio e existencial de Salomão. Escrito já em sua velhice, mostra um homem marcado pelo tempo, refletindo sobre a futilidade das conquistas humanas. Ele experimentou tudo: riquezas, prazer, poder, projetos grandiosos. E no fim, declarou: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Há tempo para tudo debaixo do céu. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Cântico dos Cânticos é poesia pura, um livro que celebra o amor, a beleza e o desejo, uma faceta mais sensível e lírica do rei. Muitos interpretam esse livro como uma metáfora do amor entre Deus e seu povo, cheio de imagens intensas e delicadas. Esses 3 livros revelam a complexidade de Salomão, um homem que amava o saber, mas que também sentiu a dor da vaidade, um rei que teve tudo, mas que no fim descobriu que sem Deus nada tem valor. Ele nos deixou tesouros escritos, mas também um alerta. Não basta começar bem, é preciso terminar com o coração firme em Deus. Comente: quero aprender com a dor e a sabedoria. Salomão viveu seus últimos anos como um homem dividido. Ainda era rei, ainda era respeitado, mas já não tinha o mesmo brilho de antes. A sabedoria que o consagrou havia sido manchada pelos altares que construiu para ídolos estrangeiros. O coração que antes era totalmente voltado para Deus, agora estava fraturado. As promessas feitas a ele no início, de um reino duradouro e abençoado, estavam agora sob ameaça. Deus, fiel à sua palavra, havia decidido que por causa da infidelidade de Salomão, o reino seria dividido após sua morte. Mas por amor a Davi, seu pai, Deus não rasgaria o reino enquanto Salomão ainda estivesse vivo. Foi um tempo de silêncio divino. Salomão, que outrora ouvira a voz de Deus em sonhos e promessas, agora enfrentava a consequência de seus próprios desvios. Ele se viu cercado por adversários levantados pelo próprio Senhor, como Hadade, Rezon e Jeroboão, homens que seriam instrumentos da futura divisão de Israel. E o rei sábio, cheio de glória e realizações, começou a envelhecer sob o peso da consciência. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre seus últimos dias,
mas o tom dos seus escritos em Eclesiastes sugere que ele enfrentou seus erros com honestidade e talvez arrependimento. Salomão morreu depois de 40 anos de reinado. Foi sepultado na cidade de Davi e seu filho Roboão assumiu o trono. Mas o reino que ele deixou não era mais o mesmo. Em pouco tempo, Israel se dividiria em duas nações, Judá ao sul e Israel ao norte. A paz que havia reinado sobre Salomão se esfarelou. Sua história é uma lição viva. Não há sabedoria que baste se o coração se afastar de Deus. Não há glória que dure se a fidelidade for quebrada. E mesmo assim, até o fim, Deus manteve sua aliança. Porque mesmo os reis falham, mas a graça de Deus é maior que as falhas humanas. Comente: até o fim, Deus é fiel. Mesmo com seus erros e falhas, Salomão permanece como uma das figuras mais emblemáticas da sabedoria no mundo inteiro. Por quê? Porque ele não foi perfeito, e isso o torna real e humano. Ele enfrentou as mesmas tentações, dúvidas e desafios que qualquer pessoa enfrenta hoje. Sua vida é um espelho onde podemos ver o potencial da sabedoria, mas também os riscos de se afastar do que é essencial: Deus. Salomão nos ensina que sabedoria não é apenas conhecimento acumulado, mas a capacidade de aplicar esse conhecimento com justiça, humildade e temor de Deus. É reconhecer que o poder e a riqueza têm valor somente quando usados para o bem, e que a verdadeira paz vem da fidelidade a Deus. Seus escritos continuam a inspirar líderes, pensadores e pessoas comuns, mostrando caminhos para uma vida equilibrada, ética e profunda. E, acima de tudo, Salomão é um lembrete poderoso de que todos nós podemos buscar sabedoria, não para sermos melhores que os outros, mas para vivermos com propósito, discernimento e amor. Essa é a verdadeira história de Salomão. Um homem que pediu sabedoria, recebeu mais do que podia imaginar, mas também aprendeu que a maior sabedoria é permanecer fiel até o fim. Obrigado por acompanhar essa série. Fique ligado nos próximos vídeos para conhecer mais sobre a sabedoria que transforma vidas. Comente "Quero mais sabedoria" e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história.